Mas antes de falar do Flu, fala do Atlético que não tinha jogador convocado para a seleção e que não formava goleiro e que você falou, olha, tá na hora do Atlético ter um DNA. O presidente falou, mas o que você tá falando? Essa história é muito boa. É legal. Inclusive eu recebi nessa época, na minha casa aqui, na minha ex-casa em Araras, o João Paulo Medina. Ficou uma tarde toda antes dele criar a Universidade de Futebol. Né? E aí eu conheci a palavra, o termo autodidata, porque eu mostrei tudo para ele do Atlético e ele falava, mas de onde tirou isso? Eu falei, sei lá, Medina, eu fui fazendo tudo da minha cabeça. Ele falou, então você é um autodidata. Eu nem sabia que era isso. Confesso a vocês, eu tinha parado de jogar há 6 meses, né? Então eu tinha parado de jogar há 6 meses, o treinador Arthur Neto me levou como auxiliar dele, e depois que o Arthur saiu, eu como auxiliar profissional, o Petralha me fez um convite, aquele convite dele, olha, você tem que trabalhar na categoria de base, assim assado. Eu falei, pô, Petralha, eu não quero. Não, se você não quiser, a rua tá ali. Aí eu falei, não, beleza, Petralha, onde eu começo? É agora? É aquela meiguice do Petralha, fantástico, mas a ele Globo adora o Petralha. Mas ele vê coisas realmente que ninguém vê, ele tá muito à frente de todo mundo. E aí eu fui, só que ele fez o pedido, ele falou, vou te contar a história do Atlético. Tem mais de 5 anos que não tem um jogador que sobe pro profissional. Fala isso até brincadeira hoje. Tem 15 anos que nós não formamos um goleiro pro profissional. Tem 84 anos, se não me engano, que não temos nenhum jogador na história do Atlético indo para a seleção brasileira de base. E se você fizer tudo isso, a gente dá um percentual, porque lá ele é como uma empresa, distribui percentuais quando os jogadores são vendidos para o exterior. E pode falar o seguinte, pode pegar aquilo, todo mundo que está ali e mandar todo mundo embora. Pode mandar. E daqui 1 mês você vai para a Inglaterra, ficar 1 mês lá vendo todo o trabalho do Arsenal. Vai embora. Aí eu subi. Cheguei lá, eu nem sabia, tinha 6 meses que eu tinha parado de jogar futebol. Falei, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu não sei nada. Tudo bem que eu fui formado em 2 categorias, 2 bases boas, Cruzeiro e América Mineiro. E ali eu identifiquei coisas muito simples. Primeiro, vaidade do ser humano. Segundo, pela vaidade, as categorias de base são vários times dentro de um time. Treinador de sub-17 não fala que sub-20, e aí vai. E eu, dentro da minha mineirice, eu simplesmente quebrei o estigma deles, quebrei o escudo que eles têm, abri mão de vaidade, começando a fazer grupo de estudo entre nós. E falei com eles, olha, o Petralha mandou mandar todo mundo embora, porque ninguém presta. Eu sou mais um de vocês agora que não presta. Mas ao final de tudo isso, eu não sei quanto tempo vai durar, mas ao final disso tudo, a gente tem que ter 3 coisas. Nós temos que ter amizade, nós temos que ter conhecimento e, se possível, ganhar um dinheirinho. Eu posso ser mandado embora do Atlético daqui 2, 3 anos. Eu posso ir trabalhar no Rebimboca Futebol Clube, mas sabendo que eu tenho capacidade de trabalhar, por exemplo, na seleção brasileira. Então vamos aproveitar esse momento juntos. E eu comecei a transformar aquilo tudo, quebrando as vaidades. Então, por exemplo, todas as categorias de base, todos os treinadores assistiam todos os jogos de todos os meninos. Então começamos a integrar. Na segunda-feira eu fazia uma grande reunião analisando tecnicamente, não taticamente, a evolução e as deficiências dos meninos, que durante a semana, eu acho que esse foi o grande barato, durante a semana a gente fazia correções individuais. Então eu tinha o corpo grosso, coletivo, finalização, bababá, mas ao final de cada treino, eles tinham as suas deficiências trabalhadas. Então eu falava assim, hoje, que dia é hoje? Hoje é dia... 1º de setembro. 1º de setembro. O Edmar, ele tem uma deficiência de cruzar a bola com a perna direita e não faz isso. Pô, acertou, tá bom. Hein? Sem me conhecer, hein? Viu? Então, eu vou chegar e nós vamos trabalhar isso. Vamos montar um treinamento prático para você, de situação de jogo, tá? Para você. Quem vai montar? Quem identificou. Foi o treinador do Sub-14? Você é o treinador, você é do Sub-20? Ele ia montar o treino para você. Olha para você ver como se cruzava tudo. É surreal, não tem isso no Brasil até hoje. E aí você trabalhava com esse treinador. Daqui a 6 meses, eu vou chegar e eu não vou falar se o Edmar melhorou. A pergunta que eu tenho que fazer para vocês é, o que nós fizemos pelo Edmar para que ele melhorasse? Olha só. Porque isso é formação. Hoje nós temos treinadores na categoria de base, com todo o respeito, eles são treinadores táticos, eles não são mais formadores.
Eles querem ter muito conhecimento tático de linhas, entrelinhas, não sei o que, atacar o espaço, mas e o formador? Né? Então, aquilo foi o grande barato. E aí, eu comecei a implementar, por exemplo, uma vez por mês, treinamento dia da posição e não dia por idade. Então, todos os laterais direitos trabalhavam junto, o lateral direito do sub-13 até o sub-20. Então, ele sabia que para ele chegar no profissional, era aquela função. Né? O segundo volante também. E aí, eu unia todo o grupo de trabalho, mais de 20 pessoas trabalhando junto, legal, de uma forma integrada, e fazia isso. E aí, essa pergunta que muita gente fala, pô, Vinícius, o Atlético Paranaense, então, trabalhava e jogava no mesmo modelo de jogo? Eu falo, não, de forma nenhuma. Não, o que eu pedi era para não jogar. O jogador ele tem que vivenciar um 3-5-2. Se o treinador do Sub-15 é bom no 3-5-2, que jogue 3-5-2. Não precisa ser o mesmo modelo que nem o Barcelona. Não precisa, porque nós somos diferentes. Nós somos brasileiros com escola de formação para vender para a Europa. Aqui são vários treinadores que não ficam 1 ano, fica 2, 3 meses. Sim. Não adianta, gente. A gente tem que formar, vivenciar o menino para ele estar pronto para qualquer estilo. Você também implantou no almoço e na janta todos comerem juntos, sem distinção de categoria? Não, que o Atlético é isso assim, também. Lá já é assim. Mas é um dos poucos clubes do Brasil assim, em que o garoto do Sub-13 almoça com o profissional. Já é assim. Isso já é uma filosofia, é o DNA deles. E aí vai vendo. E aí, então a gente foi montando. Então, por exemplo, muita gente fala, jogava tudo igual. Não, a gente tinha conceitos e características de jogadores parecidos. Por exemplo, saiu o Cleberson, depois entrou Fernandinho, segundo volante, depois entrou Ticão, depois entrou Rodriguinho, que foi pro Santos. Você entende? Então, olha para você ver, os segundos volantes, todos com transição rápida, passada boa, velocidade, força. Então, a gente montou e construiu características e conceitos. E os meninos foram vivenciados. Além disso, colocamos, por exemplo, na segunda-feira, os garotos do Sub-17 iam para a universidade fazer qualquer tipo de atividade física, natação, e eu ia junto com eles. Roller, basquete, handball, e eu, como coordenador, tirava minha segunda tarde para ir lá, jogava com eles e tal. Para quê? Para eles pudessem melhorar o repertório motor. Aquilo que a gente foi criado na rua, fazendo, sublinhava e tal. Né? Os meninos, por exemplo, do Sub-15, quando não tinha jogo na Arena da Baixada, eles iam fazer passeios turísticos. Tá? Esses passeios, o que faz com esses garotos? Eles conhecem a cidade, eles veem que a cidade é bonita, conhecem mais, ampliam, se sentem bem. Você se sentindo bem, você se desenvolve mais e não quer sair dali. Ele não precisa ir para o Fluminense, para São Paulo, ele quer ficar no Atlético. Fizemos grupos de teatro, a cada 6 meses tinham que montar peças e falar sobre temas que o próprio professor, o educador lá, ele passava pra gente, né, temas sobre, por exemplo, um jogador que saiu de casa e tal, eles tinham que criar uma peça. A cada semana, os meninos tinham que ir assistir sessão de cinema no shopping, mas em grupo de 10, para quê? Para eles manterem união e assistir. Olha, então foram coisas que nós quebramos vários paradigmas. E em virtude disso, na primeira semana depois eu volto pro Petralha, né, antes de acontecer isso, falo, presidente, assim, na boa, eu não vou lá pro Arsenal, cara. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, não, porque aqui tá muito distante do Arsenal. Nós vamos criar o nosso DNA atlético. Nós vamos moldar nosso DNA. Nós vamos fazer aquilo. E nós construímos o DNA, porque o jogador do Brasil, do Atlético, é uma característica diferente do seu Vasco, que é diferente de tudo. Bom, e ao final desses 3 anos, nós tínhamos 27 jogadores no profissional ao longo de 3 anos. O time vice-campeão de 2004, 6 eram titulares e o banco de reserva todos. Nós tivemos 17 jogadores na seleção brasileira e 25 milhões de euros vendidos. Nossa! Né? Então foi assim um sucesso. Falando hoje disso, o Atlético está no piloto automático. E faz tempo que você não bate um papo com o Petralha? Eu mandei. Porque ele é difícil, né? Ele é difícil. Não, mas o Petralha, ele tem uma coisa. Ele responde todo mundo onde ele estiver. Ele tem 3 telefones. Todos os telefones têm os mesmos finais. Se ele está tocando aqui, ele para e atende a pessoa. Então, assim, sempre que eu faço, Petralha, tô passando em Curitiba aqui, ele vai visitar o CT para você ver como é que tá lindo. Vou mandar alguém te receber.
Agora eu recebi um convite, né, que fui assistir um jogo entre Bolívar e Atlético na Arena da Baixada. Nossa, os dois clubes. Eles têm um carinho grande por mim, assim, então é fantástico. E foi nos pênaltis, 2-0 Atlético. E eu acertei o placar antes na rádio. Você falou 2-0. Falei 2-0. Aí eu esqueci o nome do repórter. Ele falou: poxa, então vai pros pênaltis? Pô, não me liguei. É verdade, vai pros pênaltis. E você acertou. E o Bolívar passou e foi eliminado pelo Internacional de Porto Alegre. Mesmo. É um clube que você gostaria de voltar um dia também? O Atlético é um sonho de consumo de todos os profissionais. O que dá para perceber, Vinícius, é que você deixa sempre portas abertas por onde passa. E faz trabalhos de excelência. Eu digo que, usando só o seu chavão agora, a palavra de excelência, eu falo que a excelência não está no melhor chip, naquele computador que é fantástico, ou no GPS. A excelência está no que cada um pode dar de seu melhor. Se você está dando o seu melhor aqui comigo hoje, o seu trabalho é de excelência. Não é o microfone, não é a câmera. Então a gente faz um trabalho de excelência porque a gente entrega o que a gente tem de melhor. Perfeito, perfeito. Agora sim, Carlos.